mais ou menos 90 anos atrás aconteceu a maior revolução da história da indústria cinematográfica. Não foi o filme colorido, não foi o 3D, não foi a instituição do Oscar. A maior revolução da história do cinema foi o advento do som, do cinema falado. Hoje em dia é até difícil a gente calcular o impacto que isso teve na vida das pessoas e do cinema em si. Mas só para você ter uma ideia, uma boa parte, talvez a maioria das estrelas de Hollywood da época simplesmente perderam o emprego. Ou porque elas não tinham uma voz adequada ao papel de galã, de mocinha, ou porque tinham um sotaque estrangeiro que ficava esquisito, ou porque tinham uma forma de se expressar muito teatral, muito histérica, que não condizia com o cinema. A verdade é que assim, do dia para a noite, simplesmente do dia para a noite, toda uma constelação de estrelas hollywoodianas simplesmente desapareceu. Isso sem contar os técnicos e os diretores tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Nos meus vários anos aí de experiência como professor de canto, instrutor de técnica vocal, uma coisa que eu acho muito importante é pedir para a pessoa gravar a própria voz, para ir se acostumando com a própria voz. E é engraçado que quando eu falo em gravar a voz para um aluno, para alguém que eu estou orientando, a pessoa faz uma careta, a não ser que ela esteja muito acostumada já com a sua própria voz. Geralmente a reação é negativa, porque nesses tempos de celular, de WhatsApp, em algum momento a gente já ouviu nossa própria voz gravada e a gente estranhou muito. Inclusive muita gente, eu diria até que a maioria das pessoas, odeia a sua própria voz. E por que isso acontece? Em primeiro lugar, o som que a gente ouve da nossa voz é interno. A gente ouve a nossa voz internamente, com o ouvido interno. E esse som é diferente do que é projetado externamente para as outras pessoas. Então, o som que a gente ouve é diferente do som que os outros ouvem. Então, a gente está acostumado a ouvir esse som interno o tempo todo. Quando a gente ouve o som externo, que é o que as pessoas ouvem, a gente estranha. A gente estranha principalmente o timbre. Em alguns dos meus vídeos anteriores eu falei sobre as 3 qualidades do som, que são altura, volume e timbre. O timbre é a identidade do som. É aquilo que faz com que você consiga distinguir um som do outro, mesmo que esses 2 sons estejam na mesma altura, ou seja, grave, médio ou agudo, e no mesmo volume, baixo ou alto. Um exemplo básico, você tem 2 vozes agudas, como Marisa Monte e Gal Costa. As 2 gravam a mesma música, no mesmo tom, ou seja, na mesma altura, e no mesmo volume. E aí você ouve uma gravação e depois a outra gravação. Você vai conseguir distinguir a voz da Gal Costa da voz da Marisa Monte. Por quê? Pelo timbre de cada uma. Cada timbre de som natural é único. Som natural pode ser som de voz, som da natureza, som de animais, até sons de máquinas, né? Todos os sons naturais têm um timbre único, mesmo que às vezes seja muito parecido, mas eles são únicos. Por quê? Porque o timbre ele é formado por um fenômeno que a gente chama de harmônicos. Os harmônicos, eles são a somatória de várias frequências sonoras, digamos assim, de várias micronotas que juntas elas formam aquele som específico. Assim como cada órgão do nosso corpo é formado por milhares e milhares de células, você tem várias e várias frequências sonoras que formam um som específico. Ou seja, você ouve uma nota no piano, ela não tem só uma frequência sonora, ela tem várias frequências envolvidas ali que formam aquele som de piano. Agora, se você imaginar que você ouve de 20 a 20 mil Hz, né, que é mais ou menos a capacidade do ouvido humano, os Hertz é a forma como a gente classifica a velocidade do som, assim como você tem 20 km por hora ou 20 milhas por hora para classificar a velocidade de um carro, você tem 20 Hz até 20 mil Hz de frequência para escutar. E no meio disso, imagina quantas frequências existem. Ou seja, imagina a possibilidade de somas de frequências que você tem para formar cada som específico. Sem contar os milésimos, né? Você tem 20,1000 Hz, 20,1001 Hz, 20,1002 e assim por diante. Ou seja, as possibilidades são praticamente infinitas. É por isso que cada som natural tem o seu timbre específico. E é por isso que é muito importante
você se acostumar com o seu timbre de voz, porque ele é único. Só você tem esse timbre de voz, mesmo que seja parecido com o de outra pessoa, mas o seu é único. Então você tem que se acostumar com ele, porque só assim você vai conseguir usar melhor o potencial da sua voz, seja para falar em público, seja para cantar para os seus amigos, seja para cantar profissionalmente, seja para cantar no karaokê, para dar uma palestra eventualmente que você precisar, para fazer um discurso. Se você não se acostumar com o seu timbre de voz, você não vai conseguir usar toda a capacidade que você tem da sua própria voz. No meu próximo vídeo eu vou contar qual o segredo dos maiores cantores e também dos maiores oradores. Não perca! E eu gostaria mais uma vez de pedir para você comentar esse vídeo. Aqui onde você estiver assistindo ele, vai ser bem legal trocar uma ideia com você, saber se você gosta do seu timbre de voz, se você não gosta do seu timbre de voz, por que você gosta ou por que você não gosta do seu timbre de voz. Conta pra mim, tá legal? Muito obrigado, liberte a sua canção interior.